E aí, salve, salve, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Balbi Moura. Tudo bom com vocês, pessoal? Na semana passada, inclusive o cardzinho vai estar aqui em algum lugar, brotando aqui em algum lugar, eu falei sobre as indicações das melhores categorias para mim do Grammy Latino 2025. Só que eu separei uma categoria especial para falar no vídeo dessa semana, que é a categoria Melhor Disco de MPB barra Afroportuguesa Brasileira 2025, que é basicamente o melhor disco de MPB de 2025. É isso aí, não sei para que eles inventaram essa porra desse nome, mas eu acho que é porque também pode ter outras línguas portuguesas de outros países e tal, mas enfim. Mas só tem disco nacional, né? E alguns discos do final do ano passado e outros lançamentos desse ano, beleza? Eu vou comentar aqui cada um com vocês. Show? Então, bora! Só para explicar um pouquinho a categoria, né? Ela junta aqui um pouco de música brasileira com música negra, né? Também ali em português e tudo mais, fazendo críticas sociais, experimentações sonoras e tudo mais. Então a gente vai ver aqui um pouquinho de cada estilo em cada disco, tudo bem? E agora vamos para os indicados. Antes de eu falar dos indicados, esses são os indicados. Olha aí, cada um na foto, olha aí. E eu vou falar de cada disco e aonde ele saiu em vinil, tá? Vou fazer isso aqui hoje, beleza? Então vamos embora. Vamos começar pelo 5 a Seco, trazendo aí o disco chamado Sentido, pessoal. Ele foi lançado em novembro de 2024. Olha a capa dele aqui. Pessoal, eu vou ficar devendo show, eu vou ficar devendo um pedaço de músicas, isso aí vocês vão ter que procurar, porque vocês sabem como é que é o YouTube. YouTube vai, se eu botar 20 segundos, o YouTube vai derrubar o canal inteiro, o vídeo inteiro. Então, assim, vocês me desculpem, eu vou colocar aqui a capa do disco, eu já coloquei aqui, tá? Mas vamos que vamos, né? Esse disco, pessoal, ele, como eu posso dizer, ele traz primeiramente a volta do 5 a Seco, né? Que o 5 a Seco ficou em um hiato, uma pausa, depois do disco Pausa, durante 5 anos, tá? Eles ficaram de 2019 a 2024. Eles quiseram trazer um som mais maduro, porque cada um foi fazer trabalhos diferentes, cada, né, integrante do 5 a Seco foram fazer trabalhos diferentes solos, e eles voltaram muito mais maduros, muito mais carregado aí de poesias e tudo mais, e aí eles lançaram o 5 a Seco Sentido, trazendo a volta do hiato do 5 a Seco, e saiu pela Noise, tá? Saiu pela Noise, depois do disco da Marina Sena saiu o 5 a Seco, né, pela Noise Record Club. Já falei dela no vídeo anterior, mas volto trazendo Um Mar para Cada Um, da Lued Luna, esse disco lindo, maravilhoso, lançado esse ano, maio desse ano, tá bom? Que ele foi lançado, um disco mais jazzístico, com algumas participações, um disco lindo, uma música mais profunda do que a outra, um trabalho imenso feito ali com muito carinho, com muita dedicação, que a Lued Luna sempre traz isso em cada disco, né? E Um Mar para Cada Um não seria diferente. E para mim eu já voto como o meu favorito aqui, né? Tanto que ela para mim foi um dos melhores álbuns do ano brasileiro, tá? Pelo menos até agora, né? Vamos ver aí como é que vai ser o final desse ano, mas para mim foi um dos melhores álbuns brasileiros, e O Mar para Cada Um saiu também pela assinatura da Noise, beleza? É a Noise 99, se eu não me engano, eu coloquei aqui, tá? Então é isso. Eu já falei muito desse disco, então assim, não tem mais nada para falar. E se você não ouviu, só ouça. Ouça todos os discos que eu falar aqui, porque todos são bons, tá? Mas principalmente O Mar para Cada Um é para mim um dos melhores discos dessa categoria. Em outubro do ano passado, tá? Não saiu pela Noise, mas saiu ali pelo pessoal da mesma casa, né? Que pela Koala Records, o Pique da Dora Morelenbaum, né? Integrante do Bala Desejo, se você não conhece o Bala Desejo, né? Se você já ouviu falar, então, disco maravilhoso, totalmente experimental da parte dela,
com uma MPB ali com mais violão, mais popeado, mas muito bom, muito legal esse disco, né? Esse disco eu queria que ele ganhasse essa premiação, né? Mas ela está concorrendo com representantes muito fortes aqui do Brasil, mas esse disco é maravilhoso, pessoal, tenha na sua coleção, e se você não tem vinil, não tem problema, vá ouvir Dora Morelenbaum, Pique. Eu ainda quero ir no show, Dora Morelenbaum, vem fazer show no Rio, vem fazer show em Campos, porque eu quero muito ir, e eu quero, né, ter dedicatória nesse disco, porque esse disco eu tenho um carinho muito especial, já usei ele em discotecagem, entendeu? É um disco foda, tipo, vale muito a pena ouvir esse disco aqui, que é maravilhoso, o Dora Morelenbaum Pique. E ele saiu, né, voltando a falar, pela Koala Records, no site da Koala tem, né, vendendo aqui esse disco bom demais, que é o Pique da Dora Morelenbaum. Misturando música moderna, axé, pagodão e MPB, né, temos a Divina Casca da Raquel Reis, ou como a Alexa gosta de chamar, Rachel Reis, né? Esse disco também veio pela loja, né, da NRC Plus, né, da Noise Record Club Plus, em vinil duplo, tá? Um disco maravilhoso com aquele toquezinho que só a Raquel Reis sabe fazer, daquele swingado maravilhoso que ela sabe fazer, né? É um disco lindo, é um disco muito bem feito, assim. Ela ficou meio que de segredinho, não sabendo se ia lançar ou não, mas aí lançou o Divina Casca, né, da Raquel Reis, lançado em abril desse ano, tá certo? Em abril desse ano que ele lançou. Esse aqui você pode fazer uma festa dupla com a Raquel Reis, que é ouvir o meu esquema e depois o Divina Casca, porque ela manteve a mesma sonoridade do meu esquema, né? O mesmo ritmo, a mesma pegada, entendeu? E é um disco realmente muito bom. Ouça Divina Casca da Raquel Reis, mais uma concorrente aqui no melhor disco de MPB do Grammy Latino 2025. Deixa eu te fazer um negócio aqui, perguntar um negócio. E se eu te dar um disco e você falar, beleza, mas agora o que a gente faz com isso? Mas agora o que a gente faz com isso, né? É a pergunta certa. Que é o do Rubel, ele tem esse título mesmo, né? Beleza, mas agora o que a gente faz com isso? Lançado aí no dia 28 de maio desse ano, também está concorrendo e também saiu pela Nós, a Nós edição 100, a Nós do mês passado, do mês de agosto, né? Foi lançado o Beleza, mas agora o que a gente faz com isso? Do Rubel, ele misturando aí um MPB mais poético, mais existencial, né? Falando aí um pouco ali das misturas do cotidiano, filosofia, né? Rubel sempre fazendo a gente pensar, na verdade. Ele é bom nisso, ele é bom, né? E ele é, né, o último candidato aqui do melhor disco de MPB do Grammy Latino 2025. E diante de todos esses que eu falei, qual a sua aposta? Faz o comentário aqui embaixo. Comenta para mim qual que você mais aposta nesse Grammy Latino 2025, desse melhor álbum de Grammy Latino 2025. Eu já indiquei os meus favoritos, né? Que é a Dora Morelenbaum, a Raquel Reis e a Lued Luna. Sabendo eu que eu acho que a Lued Luna tem mais chances de ganhar. Mas e você? Já ouviu alguns desses discos? Gostou de algum desses discos? Comenta aqui embaixo, fala pra mim e eu te vejo no próximo vídeo, beleza? Vídeos aqui todas terças e quintas, sempre falando de música, falando de disco e tudo mais. Me segue nas redes sociais aqui, acompanha os outros vídeos e não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Eu sou o Bob Moura e vamos ouvir muita música boa. Tchau!